O que é a minha beleza absoluta? É alguém que me enxergou. Uhum. E alguém que viu em mim aquilo que vai além do que a superficialidade. Como que você não ama uma pessoa assim? Eu amei na hora. Ela olhou pra mim e eu vi que ela me enxergou. E aí a timidez vem por quê? Porque é alguém que tá olhando através de você. Não, você era bastante tímido, meu amor, você sabe disso. Ele não conseguia falar. Não, amor, eu Ele não não me conversava na importava, na rodinha. verdade. Eu não, Ele não falava. eu não conectava mesmo. É. O meu Wi-Fi era desligado. Aí quando eu resolvi ligar, pumba, você foi lá e atravessou. Eu falei, Eu tava jogando fudeu. vôlei. Você tinha 13, Eu tinha 13 e ele 14. 14? Ah, É, eu tava jogando vôlei, Não, a tinha gente 13 ficava na ainda mesma também. 13 praia. também. Foi em janeiro, né? Foi em janeiro. Então os dois tinham 13, porque Sim. a nossa diferença é de É meses, né? pouquinho. Uhum. Mas A a gente- família se conhecia ou não? Nada, mas Não? a gente tinha casa na mesma praia. Então eu tinha um apartamento, um prédio, né? Na frente de uma barraca que chamava Barraca do Pedrinho. E ele tinha casa na mesma rua. Então a gente chegava à mesma praia, né? Uhum. Todos os dias. Avenida Só que Primavera. Avenida Primavera, ele costumava não ir à praia. Porque, como você pode ele é ver, ele branco. gosta muito de sol. Se ele fica um pouco ali, ele passa um pouco mal. E eu jogava vôlei de praia toda tarde, final de tarde. Então, o único momento em que seria possível a gente se conhecer seria sem sol, fim de tarde, quando ele decidisse ir pra praia, porque não tem mais sol. Uhum. E eu tava jogando vôlei ali. E a minha turma vinha toda final de tarde para depois a gente ficar tocando violão, jogando buraco, enfim. Jogando buraco, né? Bem velhinhos, aos 13 anos. Mas a gente fazia Mas isso mesmo. mas Na época, na antigamente praia, era a gente muito isso. fazia isso. Buraco, tranca. É, truco. E aí, eu vejo chegar uma pessoa muito grande, junto com o Evandro, que era meu amigo. E eu lembro de olhar, ele fala, ela me enxergou. É difícil não enxergar, né? Já era grande já. Ele já era maior, assim, do que... ele não era na mesma proporção, sabe? Dos meus amigos. Porque com Já 14 anos... treinávamos essa época? Treinava desde eu os comecei 11. com 11. Meu Deus, muito Não. cedo. E um menino de 14 anos talvez não tenha ainda se desenvolvido, Aham. né? Tanto quanto uma menina de 14 anos. Sim. Então, em termos de altura, né? De corpo, de físico. E ele era muito grande. E eu lembro de eu olhar de longe e falar, o pai do Evandro veio. Porque o Evandro era piquititico. E eu olhei pro Paulinho e falei, o pai do Evandro. Muito bom. E forcei a vista assim e falei, não, mas muito novo, né? Não é pai do Evandro. Moleque. Sentou. E aí eu vi que ele ficava me olhando e com o olhinho bem fechadinho, assim. Depois ele me falou, Roberto, eu sou míope, eu tava tentando te ver. Mas a gente se conheceu nesse dia. Quando eu voltei pra barraca, né, do Pedrinho, e eu fui cumprimentá-lo, eu dei beijo em todo mundo, foi dar beijo nele, ele ficou roxo. Porque eu fui abraçar, né? Fui, oi, tudo bem? Ele paralisou e ficou roxo. Ele levantou, estendeu a mãozinha e fez satisfação. Eu fiz assim pra ele, pra você também. Porque eu falei, nossa, que homem, né? Das antigas. Mas aí sentei do lado dele, vi que ele não falava, né? Que ele ficava muito quietinho. E falei, pô, ele é novo aqui, né? Ninguém conhece. A só o Ariana, que Evandro. ela foi foi Puxar enturmar. o papo. Falei, deixa eu Não, enturmar, óbvio, todo o mundo que a vai gente gostar faz. dele. E aí fiquei sentada ali, conversando, puxando papo e tal. Mas ele era monossilábico, ele respondia monossilábico. Mas né? você também viu, sabe, essa proporção áurea, essa sequência de Fibonacci, assim, que todo mundo vê em você? Não, Não. ele me chamou muita atenção no sentido... Eu não era tão elaborada quanto ele, né? No sentido de olhar e imediatamente sentir... Você Eu não olhei. ligava pra isso. Não, não é que eu não liguei. Eu era moleca, né? Eu tinha 14 anos. Eu Sim. não tinha tido nenhum relacionamento na minha vida. Eu tava jogando vôlei com todas as minhas amigas e os meus amigos da praia. Então, só foi mais alguém que chegou pra gente tocar violão, pra gente... Mas eu olhei e quando eu cheguei bem perto, é impossível não sentir alguma coisa por um homem lindo, como ele, né? E eu olhei e falei, nossa senhora, não é o pai do Evandro, ainda bem. Porque senão eu não ia sentar do lado do pai do Evandro pra ficar batendo, trocando uma ideia. E aí... Mas falei, nossa, como ele é tímido. Porque eu achei, inclusive, que eu não fui nada interessante. Porque era muito difícil conversar com ele. Eu puxava assunto, ele fazia assim. E fechava o olhinho e falava, nossa, realmente eu tô aqui desagradando o menino, né? Mas fui embora e no dia seguinte... Tocaram o interfone do meu apartamento. Eu estava no salão de jogos do prédio. E eu não tinha dado o meu endereço para ele, nada disso. A gente se encontrou na barraca do Pedrinho, né? Mas o Evandro era meu amigo já de longa data, que era amigo dele também. Tocaram o interfone, minha mãe atendeu. Falaram, olha, o Paulinho tá aqui embaixo, veio conversar com a Roberta. Eu tinha um amigo de escola chamado Paulinho, do meu tamanho, proporções normais. Que era Minha mãe Paulinho falou, mesmo. E que jantava, almoçava lá em casa, estudava lá em casa com a minha turma. Minha mãe falou, tô descendo, porque ela conhecia. Desceu,
Falou, cadê o Paulinho? Ah, veio o pai do Paulinho aqui. Eu lembro dela entrar no salão de jogos e falar, Roberto, tem um Paulaço lá embaixo querendo falar com você. Essa é a minha mãe. Falaram que era o Paulinho, eu desci achando que era o Paulinho, seu amigo tem um Paulaço lá embaixo. Nem sei quem é esse menino. Muito Aí bom. todos os meus amigos foram pra Foram. janela. Vê, Falei, quem fala era? que eu morri, não tô aqui hoje, né? Porque todos os meus Mas amigos aí você foram. já sacou quem era, na hora. Aí eu falei, não é Você possível. ligou os pontos. Liguei os pontos, falei, mas o que ele tá fazendo aqui? Ele não falou comigo, né? Nem falou comigo, mas desci e ele tava de bicicletinha lá. E foi aí que a gente se conectou, porque daí a gente passou 1h30 andando na praia, Conversando. juntos, conversando, só eu e ele, conversando. Na Aí eu época, falei, a ai, bicicletinha dancei, era né? caminhada, entendeu? Não tinha bicicletinha. Não, você foi de bicicleta pra Você tava lá pro andando, prédio, tá você Não, eu deixou... tô brincando. Ah, A gente tá. fazia o BNTC, mas era... Ah, é, entendi agora. A gente ficou 1h30 caminhando na praia, e foi aí que a gente... Mas aí vocês começaram a namorar a partir Imagina, disso? o Paulinho demorou 4 anos pra falar que gostava de mim, por carta. Ah, entendi. Entendeu? Ele era realmente tímido. Aham. E assim, como a gente passava muito tempo junto, mas ele não dava nenhum sinal. Foi, Puxa, quer ser mas meu isso amigo. de ter ido lá, pra vocês andarem, não foi um sinal assim? Então, mas a gente andou. Eu falei Só por é 1h30. se você me conhecer. Entendi. Se você não me conhece, não é uma pessoa que apareceu. É isso que é... Na realidade, sabe, eu tinha, Bruno, muita preocupação em constranger a Roberto. Eu acho que nessa época da vida, eu olhava os meninos e eles constrangiam as meninas. Né? Eles constrangiam com presentes, eles constrangiam com declarações, eles constrangiam com atitudes. Eu não ia Né? me constranger com uma declaração sua, só pra deixar bem claro. Só pra ficar bem claro. Então, mas Eu ia essa é falar, uma nossa, conta- que alegria, vambora. Mas tudo é bem. uma conta muito difícil de fazer, é um risco muito grande, né? Porque você constrói um relacionamento, esse relacionamento ele tem uma conexão e é como se você tivesse ligado o fio no lugar errado. E se você ligou o fio no lugar errado, como é que você resolve? Você desliga, mas qual que é a chance de conectar de novo? Sim. Então eu tinha uma coisa que era muito segura, que eu tinha um relacionamento com ela. A gente e tinha uma isso me amizade muito deixava- bonita Uhum. mesmo. Isso me deixava muito feliz.